Agora a gente vai aguardar a entrada do nosso convidado de hoje. E oi, Raquel, tudo bem? E vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem, né? Nossa live está marcada para as 19 horas. Eu sou Rosane Ferreira, advogada, mestre em Ciências da Religião, e hoje vou bater um papo legal aqui com uma pessoa que é do meu coração, né? Uma pessoa extremamente competente, o Rodrigo Pope Caldeira, que vai conversar com a gente sobre intolerância religiosa, né? Então, pessoal, vocês vão chegando aí. Tô vendo chegando aqui a Nilce, lá de Corvelo, Tamara Santos, que é do nosso grupo, Raquel, psicóloga, Priscila, oi, gente, obrigada aí pela audiência. Estamos aqui aguardando a entrada do nosso convidado de hoje. Nesse período de pandemia, a gente tem feito várias lives de variados assuntos ligados ao campo do direito e de áreas que de alguma forma conversam com o direito, de áreas afins. Já conversamos aqui com contadores, psicólogos, médicos, empreendedores, pessoal especializado nas mídias aí digitais, jornalistas, e vamos continuar conversando. Esse é o objetivo do Direito Simples Assim, que nós sempre possamos trazer informação de interesse para as pessoas, né? Estamos aqui, estou esperando aqui a entrada do meu convidado de hoje. Daqui a pouquinho ele chega. Vamos aguardar. Obrigada, Nelly Morgana, que é membro do Direito Simples Assim. Priscila. Já. Nosso convidado já está entrando. Olá, Marcos. Maria Isabel. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Direito Simples Assim. Ei, Priscila, que bom que você está aí. Vamos aguardando. Marcos Vaz. Esse assunto de hoje é um assunto interessante, vibrante, né? Porque mexe com todos nós, não é? Vamos ver aqui quem mais que já entrou. Muita gente bacana que já está aqui com a gente. Meu convidado está entrando. Olá, Rodrigo. Ei, Rosane, como vai? Boa noite, você, seus convidados.
Boa noite. Eu estava aqui falando para eles que você é uma pessoa do meu coração. Você também Ô, está gente, na minha lembrança. o Rodrigo foi o meu orientador do mestrado Tá mudo? e Elas estão falando que tá mudo aí. ficou mudo. De quem? O meu? Não, aqui tá normal. O meu tá normal também. Perfeito. Eu tô te ouvindo. Aí, gente, vocês vão dando aí o feedback para gente, tá? Mas o Rodrigo foi meu orientador no mestrado e, e ele é professor, né? Ele é historiador, é Rodrigo Cope Caldeira, ele é historiador e professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Né? Ele é professor titular lá. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está sempre em pauta, né? Que é a intolerância religiosa. Infelizmente, é um problema que existe, que nós temos aí, e a gente precisa conversar sobre isso. Mas, para falar de intolerância, primeiro é importante que a gente saiba o que é tolerância, conceitualmente. Né, Rodrigo? Vamos Uhum. começar por aí? Pode Seja ser. bem-vindo. Obrigado, Vamos lá. Dani, pelo convite, né? Tô vendo aí que vocês, né, o direito simples assim, é muito legal, né? Rosane, então, me orientanda, minha ex-orientanda do mestrado em Ciências da Religião, né? Do direito, esse é muito legal, né? Tem muita gente que chega do direito nas ciências da religião, e continua chegando, né? Isso é interessante. Eu fiz um caminho meio que também inverso, mas não concluí, né? Que foi fazer minha graduação em História, depois fiz toda a minha formação nas ciências da religião, e aí eu fui falar assim, vou fazer Direito, porque Direito também, eu acho que tem tudo a ver, porque tudo, quando a gente pega na área das humanas, tem a ver com tudo, né? Rosana. Total. Na hora que eu vou chegar, eu falo, não, vou para o direito, né? Pensar essas questões. Então eu ainda continuo assim, não concluí, mas tenho uma paixão pela filosofia do direito, né? Pelo tema da hermenêutica, que é uma paixão que eu não consigo me aprofundar mais devido, claro, às minhas obrigações, enfim, né? Mas enfim, essa ideia, eu acho que esse tema ele é muito fundamental, Rosane, porque é um tema que ele toca, vamos falar assim, uma questão, primeiro que é uma questão antropológica, né? Então, acho que primeiro tem uma questão aí por trás desse tema, ele não é só uma questão filosófica, da filosofia política, não é só uma questão da religião na esfera pública, né? Mas ele é uma questão que toca algo para além disso, que é uma de outra ordem, que é dessa ordem do humano, do antropológico, que tem a ver com as nossas relações, né? Então, as nossas relações, as relações entre os humanos. Então, se eu for pensar, né, quer dizer, pensar a questão da tolerância é pensar esse tema antropológico antes de tudo, né? Então, eu Sim. acho muito fundamental, né? Então, quando eu estou falando de um tema antropológico fundo, essa questão antropológica de fundo, eu quero dizer que o que caracteriza, né, esse fenômeno chamado humano, né? Por quê? Porque esse fenômeno chamado humano, ele é marcado por uma individualidade e, por outro, uma individualidade que se constitui na relação com o outro. Então, existe o indivíduo e a comunidade, né? Então, há uma tensão sempre em nós, né, entre eu e o todo, né? E como é que é essa relação? Como é que isso acontece, né? Então, essa tensão é uma tensão que nos marca, né, como Homo sapiens,
há milhares de anos, né? E é uma tensão que está ligada a esse fundo nosso, que é de outra ordem, que é da ordem lá do humano, e que toca o biológico, né? E que toca. Porque, veja, Rosane, tem um livro bastante interessante, que é de um biólogo, eu li há uns 3, 4 anos, chamado A Conquista Social da Terra. Sabe, é um livro muito bom, e essa conquista social da Terra, primeiro que do Edward O. Wilson, né? Ele é um psicólogo evolucionista. E nessa obra ele vai falar um pouco sobre essa questão do indivíduo, dessa construção do sujeito e dessa tensão, ou seja, nós temos um ímpeto, vamos falar, altruísta, né? Sim. Nós temos pensar no outro e agir em direção ao outro, e ao mesmo tempo nós temos uma tendência egóica, né? Uma questão, um egoísmo em nós. Então, essa tensão indivíduo e comunidade, ele passa aí também, né? É esse ego que se constrói a partir da relação com o outro e essa tensão da comunidade que quer algo de mim, né? O outro que quer algo de mim, eu quero dele também, né? Uma exigência múltipla aí. E que, então, essa tensão do altruísmo e do egóico, né? Isso é muito importante dizer, porque isso vai relacionar com a formação da comunidade, porque nós só conseguimos nos constituir e sobreviver até hoje, né, como essa experiência, que é uma experiência bem-sucedida, e eu digo que é uma experiência bem-sucedida que nos leva ao abismo até, né? Porque 7 bilhões de pessoas, isso significa que nós, biologicamente, nós somos uma experiência bem-sucedida, mas que nos leva a problemas sem fim, né? Então, Exatamente. é um sucesso, né? O Homo sapiens é um sucesso, mas com inúmeros problemas que não conseguem ser resolvidos, né? É um Então, sucesso, mas não é perfeito. sucesso, mas, né? Então, esse sucesso ele está relacionado com essa capacidade de construção da comunidade, porque sozinho nós morremos, né? Um bebê, ele nasce, ele precisa de cuidado. É um animal muito carente, esse animal, desde o seu primeiro momento, que necessita de cuidados, né? Hoje em dia, vamos dizer, até os 35 anos, né? Ou mais, né? Então, nós vamos ali tendo que ter esse cuidado, né? Para a comunidade se manter. Então, essa questão da comunidade e do eu, esse eu, né, que se forma aí, ele vai junto dos seus, geralmente, o Freud vai usar um conceito, né, que é o narcisismo das pequenas diferenças, que ele fala desse grupo que vai se constituir, que ele se constitui para se defender e prosperar, né, biologicamente, etc., mas olhando para fora e construindo o outro como um inimigo. Tá? Então, se eu for pensar nesses primórdios, claro que aqui um en passant aqui sobre essa questão do antropológico, para a gente avançar, ele passa por aí. Né? Então, essa tendência egóica, essa questão da comunidade, né, do comunitário e do indivíduo, que é sempre esse equilíbrio muito difícil, né? Que está atrás, então, Rosane, eu diria, desse tema da tolerância. Né? Então, tem essa questão primeira, eu diria, né, mais ampla, desse ser humano aí, né, que eu tentei falar um pouco sobre ele. E aí entra esse conceito de tolerância que eu não poderia usar para as primeiras décadas de existência do Homo sapiens, dizendo que eles eram seres, então, há 150 mil anos atrás, intolerantes. Né? Por quê?
Ah, porque eles se matavam, eles, né? Não, eles eram seres como nós hoje, que biologicamente nós somos a mesma coisa que há A mesma 150 formação. anos atrás, a mesma formação biológica, né? Só que nós temos Instagram e live. Né? É, essa ideia de tolerância é um conceito moderno. Né? Então, esse conceito de tolerância. Então, assim, para a gente não misturar um pouco as coisas, tolerância, intolerância é um conceito moderno que tem a ver no seu exercício, né, com algo em nós que é antes desse tema da tolerância e da intolerância. Né? Quer dizer, esse algo em nós o quê? A violência, né? Esse furor de destruição que nós temos também, né? A ambivalência que somos marcados afetivamente, né? Pelo o amor e pelo ódio, né? Nós experimentamos isso, às vezes, né? Geralmente até pelo mesmo objeto, né? Por uma mesma pessoa, nós fazemos essas experiências. Então, tolerar e não tolerar é algo que, a meu ver, passa nessa ordem, passa nessa chave. Né? Então, assim, a ideia de tolerância, ela, ela é uma ideia que faz parte da estrutura de plausibilidade do Ocidente. Né? Então, nós temos que pensar isso, que ela tem uma raiz filosófica e tem uma raiz histórica que está ligada ao Ocidente. E estruturas de pensamento que foram se constituindo historicamente, né, principalmente a partir do século XVIII. Vamos pensar na Revolução Francesa, que não era tolerante, né, mas que foi a partir dali, né, claro que, falando da Revolução Francesa, né, isso aqui seria não é como um todo, mas que ela teve seus momentos de terror, de perseguição, enfim. Né? Então, estruturas de pensamento que vão ser largamente aceitas no Ocidente e se tornam praticamente inquestionáveis. Né? Então, só há razão de falar em tolerância, a gente só pode falar desse conceito quando nós falamos de um outro conceito que está coladinho nesse, que é o conceito de pluralidade. Tá? É a pluralidade que, ou seja, a diversidade de valores, concepções, crenças, né, comportamentos, modos de vida, isso que está relacionado, isso que está no fundo, né, socialmente constituído, que traz esse tema da tolerância. Então, a A tolerância base. né, o que está por trás ali, né? Então, a tolerância, ela é um ideal político, né? Porque isso é um ideal político que está ligado ao Ocidente, então, né? É, de um mundo comum que torna possível o desenvolvimento de desacordos morais, tá? E de conflitualidade na política sem fazer o recurso da guerra. Tá? Ou seja, nós temos um ideal político que é o da tolerância, que significa que você pode existir, tá? E nós podemos discordar uns dos outros e achar que você acha que o caminho é para cá, eu acho que o caminho é para lá, ou para cá, um para cá, outro para lá, né? Aí depende. E é possível eu ter um desacordo moral com você sem cair na guerra e sem te matar, né? Ou eu ser objeto da sua violência. Né? Então, quando eu falo de civilização e falo de civilização ocidental, com todos os seus limites, com todas as suas questões, com todas as ambivalências que marcam o humano e que marcam esta experiência histórica ocidental,
ela traz, é um ideal ocidental e que tem a ver com essa possibilidade de um desacordo, né, sem que isso me leve à violência. Né? Então, Fantástico, tá? fantástico. Então, ele passa esse ideal de tolerância, então ele passa por aí. Então, ele está dentro de um arco temporal específico, né? E ele é uma construção histórica também, né? Ele tem uma construção histórica, esse conceito. Então, a tolerância, ela vai ser, podemos dizer, um comando, né? Um comando para que nós não utilizemos da coerção, né, para impedir que os indivíduos exprimam os seus pensamentos, mesmo que esses pensamentos firam a minha sensibilidade moral, né? Que eu fique desgostoso. Eu posso ficar desgostoso, mas a sua A liberdade de cada um. seu lugar de poder falar sobre isso tem que estar resguardado. Então, desse ponto de vista, a tolerância ela seria é, essencialmente um ideal negativo. Né? Negativo em qual sentido? Negativo porque ele não prescreve o respeito, vamos dizer, isso no momento lá atrás. Né? Porque aqui eu estou pensando, sem querer reduzir os autores, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, tem o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, a Carta sobre a Tolerância do Locke, né? Vocês dos direitos, vocês passam mais É, também. todo, Tem o é, Bosch, né? A Era dos Direitos. Então, geralmente, essa tolerância, ele não prescreve que eu tenho que aceitar a sua posição. Isso no momento inicial. Eu tenho que respeitar a sua posição e que você possa expressá-lo, mas eu posso continuar discordando da sua posição. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, digamos. Eu não sei, você quer que eu continue falando? Eu posso ficar falando da história. ah, você pode desenvolver aí. Nós temos aí, não pode ultrapassar 60 minutos, porque cai, Ah, cai, né? O Insta cai. Mas aí a gente vai percorrer aí, vai falar um pouquinho dessa coisa da modernidade, né? Eu acho que é bacana. Você pode ir discorrendo aí, que eu acho que eu tô aqui, ó, de boca aberta, ouvindo meu professor falar. então, mas nós vamos conversar. Eu quero que depois Claro, nós vamos falar. Eu vou falar um pouquinho também da legislação brasileira sobre isso lá, mais para o final, tá? Então, assim, a tolerância, então, no campo, quando a gente vai pensar a democracia liberal, representativa, né? É, ela, ela tem um conjunto, vamos dizer, ali de critérios, né, formais que devem ser preenchidos. E essa democracia liberal, ela, ela materializa os princípios, vamos dizer, que a tolerância está ligada a isso, né, que são os princípios do liberalismo clássico, né, do pensamento liberal. Né? Então, o que é que tem no pensamento liberal que passa por aí e que toca essa questão da tolerância, né? Que é o que? As noções de direitos humanos e sociais, por exemplo, né? Essa ideia da pluralidade, de que existe diversidade, a separação de poderes, a ordem legal, né? O constitucionalismo, o império da lei, como vocês gostam de falar, e a tolerância, né? Que é também Exatamente. um desses princípios, né? Então, quando a gente vai falar de tolerância, então ela está relacionada com esse tema da liberdade social, né? Que seria o quê?
uma ausência de constrangimento e restrição, uma autonomia, ou seja, a ideia de autonomia, ela seria uma ideia que significa liberdade de coerção, né? E essa ideia de autonomia, tem um autor que eu indico para quem depois, quem está vendo e quem vai ver depois, esse texto do José Guilherme Melchior, né, o liberal brasileiro, e esse texto, esse livro foi publicado, foi uma reedição da editora R Realizações, que saiu em 2014, essa reedição. Então ele é chama o Como é que é liberalismo, o nome do livro? o liberalismo O antigo. liberalismo. Ele faz um apanhado muito bom dos autores, né? Tanto na Inglaterra, na Alemanha, Percorre, né? enfim, ele percorre um pouco isso, fazendo umas diferenças, né? Então, essa ideia de autonomia, a gente tem que pensar que o Melchior vai dizer, na primeira parte da obra, que ele está trabalhando um pouco com as questões dos conceitos, é que ela se materializa ela tem quatro materializações, né? Uma seria a liberdade da opressão, né, ligada ao sentido da dignidade do sujeito, né, da pessoa, né, que é um conceito também bastante importante. A liberdade de participar, né, uma outra materialização, a liberdade de participar na administração da comunidade, né, você tem esse outro ponto. A liberdade de aspirar, aqui é um ponto importante, que tem a ver umbilicalmente aí com o tema da tolerância. A liberdade de aspirar e viver como nos apraz. Tá? Eu quero viver como eu desejo viver sobre esses valores, sobre valores cristãos, ou sobre valores, enfim, de todos Os valores que eu escolhi, os né? valores que eu escolhi para mim, para minha família. Né? Então, essa autonomia está ligada a isso, né? Essa liberdade de escolher sobre quais valores eu quero viver. Né? E uma outra materialização que decorre disso aí também, que é a liberdade de consciência e crença. Então, a liberdade de consciência e crença, ela é uma reivindicação, né, que vai surgir, então, como o Melchior vai ensinar, com a reforma protestante. Então, a reforma protestante ela vai ter um papel fundamental nesse processo, que é, então, reivindicar o quê? A legitimidade da dissidência. Né? Isso é muito importante. Muito. Nós estamos vivendo um momento, e aí, quando eu estou falando de tolerância e intolerância, né, isso aqui abarca um mundo da religião, do político, enfim, dos costumes, né, seja Tudo. O mundo social, de uma forma geral. né, o mundo social de uma forma geral, essa reivindicação de ser dissidente. Né? Eu não, hoje em dia, quem no Ocidente, pelo menos, ele vai sofrer uma retaliação, com a morte saindo de uma igreja, deixando de ser católico ou de ser evangélico. Né? Claro que há violência, e aí nós vamos falar disso depois. Né? Mas esse recurso da dissidência, eu posso sair, eu posso transitar entre as religiões. Isso não me causa mais nem embaraço. Não há embaraço moral de eu sair de uma religião ou outra. Ninguém está obrigado a nada. Ninguém está obrigado a nada, ainda mais que nós vivemos uma sociedade marcada por um ideal de que eu tenho mais do que liberdade, eu tenho que ser feliz. E essa ideia de ser feliz, ela me libera para eu experimentar. Então existe um senso, uma questão estética aí de fundo, que é um pouco, né, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então eu estou aqui nesta igreja, não gosto, né, saio e vou para outra.
né? Isso não me causa problema, não vai haver uma perseguição religiosa, né? Como havia, né? Como havia fogueiras, havia morte, né? No passado por causa disso. Continua existindo também hoje, mas numa outra dimensão e numa outra perspectiva, quando eu vou falar, por exemplo, de radicalismo ou do radicalismo islâmico, né? Mas que está ligado a uma outra, digamos, base civilizacional, que, para alguns autores, nem todos, como Samuel Huntington, ele fala do Clash of Civilizations, né? Do choque de civilizações, isso está dado lá, né? Com o Islã e o Ocidente, enfim. Mas isso aqui é outra coisa e é uma outra teoria. Então, essa ideia da reforma de liberdade de consciência, de reivindicar essa legitimidade da dissidência, ela passa a ter um lugar na reforma e ela vai inaugurar a idade, então, do pluralismo, né? No qual, claro que não é depois da reforma protestante que tudo está lá, não. Nós vamos ter ainda séculos para que estados, né, É um principalmente processo, né? É um processo. um processo que, principalmente depois da paz de Westfália, que vai construir, então, os estados modernos que vão, então, se constituir com uma pluralidade interna, né, que vai levar a uma organização social assim que tenta, então, equilibrar um Estado que não tem religião, né, um Estado que não tem nenhum tipo de ideal moral a ser perseguido, a não ser deixar as pessoas livres. Né? Isso é um pouco o que passou ali. Então, Rosane, eu acho que tem essas quatro materializações, e eu diria um ponto importante disso é o seguinte, que é quase esquecido não, é esquecido, principalmente por aqueles que estão na militância política, e que utilizam da religião para legitimar a sua visão de mundo e querer impô-las para as outras pessoas, que a luta pelos direitos religiosos, né, por esses direitos de dissensão, né, de sair de uma igreja e não morrer por isso, né, de mudar, que alimentou os direitos individuais gerais. Então, isso é importante, né? Esse gancho, as liberdades, poder se expressar, ter crenças diversas, etc. Essas liberdades, elas estão, o que está na base delas é a luta pelos direitos religiosos, porque são os direitos religiosos que estão na formação do que vai ser os direitos individuais, né? Os direitos individuais, Individuais e né? sociais. Geração, né? De direitos humanos. Enfim, eu acho que passa um pouco por aí historicamente. Né? Não sei se eu respondi. Não, ficou muito claro, nossa mãe. Aqui no Brasil, a gente. Você está me ouvindo? Está me Uhum, ouvindo? Aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal, ela mesmo garante para a gente, né? É, no artigo 5º e no inciso 6, sexto, né? A inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, uhum, sendo livre o exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, uhum, assim, a gente, em termos de Brasil, por exemplo, a gente observa que mesmo pela nossa formação, né, o campo religioso brasileiro ele é muito amplo, bem miscigenado, ele é multiétnico, do étnico. né? É, então, assim, tem que se garantir tudo isso, né? Então, assim,
não caberia nem tanto a gente ter que ficar falando de intolerância religiosa no Brasil, por isso mesmo, né? Mas é assunto e cada vez mais presente aí, mais necessário. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, né, às vezes as pessoas se espantam, né, de falar assim, nossa, mas no ano 2000, no terceiro milênio, a gente ainda fazendo isso, quer dizer, sim, é porque somos nós, né? A gente começou essa conversa falando sobre essa questão, esse dado antropológico ambivalente do amor e do ódio que nos atravessa, né? Então, esse atravessamento, ele é algo que, porque nós experimentamos avanços em vários sentidos, avanços tecnológicos, civilizacionais, etc, etc, mas temos avanços morais no sentido, o ser humano, como é isso? Porque nós permanecemos repetindo, há uma repetição, né, na violência. Então, esse dado da violência, ele é muito presente, né, historicamente, e ele se repete, e infelizmente ele se repetirá, né, utilizando-se das mais variadas roupagens. Tá? Então, nós podemos pegar roupagens religiosas, roupagens políticas, né, a roupagem que você quiser dar para ele, né, e que você traz esse afeto, enfim, essa pulsão, né, como Freud vai falar, pulsão de morte, que é essa questão da violência. Né? Então, essa marca da violência, a gente tem que estar atento a isso, porque o que me causa um pouco né, eu fico um pouco assim preocupado é quando nós começamos a ver ou apontar o intolerante e a gente não olha, né, que nós somos capazes de nos tornarmos veículo de violência também. Né? Então, isso é algo importante e que, às vezes, no cenário que a gente se encontra, parece que fica todo mundo ali bem divididinho, né? Quem é o bem e o que é o mal. Né? Onde está o bem, onde está o mal e o que eu tenho que condenar. Então, Mas essa aí que vem, né, aquela pergunta: o que é o bem aí? O que é o mal aí, né? porque o mal é eu constranger o outro, né? Ou eu querer que o outro seja como eu estou desenhando, Como, né? como eu penso que deve ser, né? Eu penso e isso não tem religião ou espectro político que consegue se eximir, né, dessa questão de outra ordem, que é essa questão da pulsão de morte aí que nos toca. Tem um texto, Rosane, se me permite, eu estou Oh, escrevendo um texto até para o Estado da Arte, onde eu escrevo lá no Estadão, e esse é um texto do Freud que ele está falando sobre o texto, ele está falando, é um texto que foi publicado em 1915, e esse texto ele se chama Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Então, o Freud está pensando, o tempo dele, ele está pensando sobre a guerra, a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, ela chega num momento que é o quê? É o momento que há um avanço civilizacional, tecnológico, né, e cultural até, né, avançado, que fala assim, meu Deus, uma guerra dessa utilizando-se dessa tecnologia para matar mais e melhor. Né? Então, essa questão. É essa questão que atravessa a cabeça do Freud, que atravessa a cabeça do Einstein, também, né, dos cientistas que estão ali na proa da pesquisa científica, da investigação científica, mas que passam a ser usados para quê? Para matar mais e para matar. essa coisa bélica, né? Então, esse texto aqui, tem um momento que ele fala, esse texto vai desenhar um pouco
o que as linhas gerais que vão aparecer depois no mal-estar na civilização, né? Ele fala o seguinte: das discussões, abre aspas, das discussões precedentes, retiramos o consolo de que era injustificada a nossa amargura e dolorosa desilusão pela conduta incivilizada de nossos concidadãos do mundo nesta guerra. Fundava-se numa ilusão a que nos havíamos entregado. Na realidade, eles não desceram tão baixo como receávamos, porque não tinham se elevado tanto como acreditávamos. Né? Ou seja, Eles não desceram tão baixo porque eles nunca tinham se elevado tanto como a gente achou. Né? Então, é uma ilusão para Freud, é uma ilusão, é o texto Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. É uma ilusão acreditar que nós não vamos repetir de novo. Né? Por isso é preciso atenção para diagnosticar e observar os sinais que vão se apresentando para que nós, pessoas que preocupamos com a pessoa humana, né, com a dignidade das pessoas, possamos levantar a voz no momento adequado, né, e apontar aonde esses direitos da liberdade e autonomia para sermos livres da coerção, né, e de buscar o que nós queremos, vai aparecendo. Né? Então, isso é importante. Porque vai repetir não significa que eu tenho que ficar parado. Né? Vai se repetir, mas eu tenho que estar atento a isso e me engajar para que isto não aconteça de novo, mesmo que é muito difícil acreditar que não vá. Né? Então, são ciclos, né? Fica aquela coisa cíclica, né? Então isso repete muito, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é um filósofo muito duro, chamado Émile Cioran, um filósofo romeno. Esse filósofo romeno, ele tem um livro chamado Breviário de Decomposição. E nessa obra, ele é cheio de frases assim, né, chocantes e muito boas, né? Porque traz para a gente, nos mostra a gente por dentro, né? Então isso é realmente impactante no Cioran, né? Cioran. Então nesse texto eu tenho duas frases assim que eu tenho na cabeça mais ou menos, né? Que ele fala assim: cada um é para si mesmo um dogma supremo. Nenhuma teologia protege o seu Deus como nós protegemos o nosso eu. Tá? Então aqui volta para o ego. volta para o início da nossa conversa, né? Então nós temos um eu que deve ser protegido, etc. Tem aqui uma questão do psicológico, da construção da nossa subjetividade, mas é no momento, e aí tem essa outra frase, no momento em que recusamos admitir o caráter intercambiável das ideias, o sangue corre. Né? Então, o sangue corre quando nós não admitimos que as ideias elas são intercambiáveis e mais do que isso, que as ideias são contingentes, ou seja, são passageiras e elas estão. Eu estou submetido a inúmeras contingências inúmeras perspectivas que estão fora do meu controle, né? E é muito difícil para qualquer um afirmar categoricamente qualquer coisa. Tá? Então, isso me parece. O absoluto aí não existe, né? Sim, se ele existe, Rosane, eu sou incapaz de absorvê-lo e colocá-lo numa caixa e dar para os outros, sabe? É esse o ponto. Né? Então, quando você tem a pretensão de pegar o absoluto, colocar numa caixa e dar para os outros, e dar não,
querer que eles engulam, tá? Engulam, nós já estamos a um passo do sangue correr, né? E aí a violência, de fato, acontecer. Então, o que eu acho, e aí eu como educador que sou, a minha luta, ela é sempre pela liberdade e uma luta por fazer ou por compreender, né, que eu estou num horizonte de contingências, e que me coloca numa posição que é uma posição, mais uma posição, né? Porque o que é assustador e que leva à intolerância é a certeza que as pessoas têm sobre elas mesmas. Isso para mim é assustador. Como é que as pessoas acreditam tanto nelas? Eu fico assim realmente impressionado com isso. Quer dizer, as pessoas têm tantas certezas dos seus lugares Convicções. e que não se colocam em xeque. Por quê? Porque se colocar em xeque, como o Tioran falou, que eu protejo o meu eu, que o meu eu é um dogma supremo que tem que ser protegido a todo custo, eu me é muito difícil eu aceitar essa ideia de que eu e as minhas posições podem ser, no final das contas, né, o meu desejo de falar sobre tudo, sobre a realidade, o que é e o que não é, e o que pode e o que não pode, acaba sendo talvez um pequeno gemido num universo vazio, né? E eu estou ali perdendo a minha vida numa autoafirmação contínua, e lutando com as pessoas e num conflito o tempo todo e que não leva, na verdade, a lugar algum. Então, quando eu e você estamos aqui e nós conseguimos, nós dois, entender isso, de que nós somos passageiros e que as nossas posições são sempre posições bastante contingentes, isso me leva a uma coisa que é a ideia de compaixão, né? Isso me leva à ideia, isso me leva a ter mais compaixão com o outro, a ter mais misericórdia com o outro, porque eu sei que eu também não valho muita coisa nesse lugar do cognitivo, né? Desse lugar que é limitado. Então, quando a gente tem essa clareza, e eu construí essa clareza, eu acho que lendo, né, pela minha tradição cristã, por muito Santo Agostinho na minha cabeça, né, a perspectiva também freudiana, enfim, isso me leva a um lugar que eu falo assim, pô, peraí, o que é isso? Por que as pessoas... E isso toma uma dimensão, né? Isso toma uma dimensão hoje, que é uma dimensão assustadora, porque as redes sociais trazem isso muito, né? As redes sociais, elas trazem esse lugar, né, de fala que todas as pessoas elas se entendem então como portadoras de uma verdade que deve ser falada e deve ser as pessoas se tornam praticamente missionárias das suas próprias verdades, né? É, Então isso ao invés de ter compaixão, passam a ter paixão por si mesmos, é pelas suas próprias convicções, né? exatamente o fanático, né? O fanático é aquele que ele é o entusiasmado. Eu tenho estudado um pouco, eu estou estudando um pouco já faz uns 2, 3 anos a questão do fanatismo, né? E não só religioso, mas o religioso ele é onde aparece mais isso, né? Mas o político também, isso é muito evidente. O fanático é o entusiasmado, né? O fanático ele está entusiasmado pela sua própria verdade, né? E ele tem uma missão, que é salvar você, né? O fanático ele quer salvar alguém, a qualquer custo, mesmo que você não queira. Então, essa ideia, isso passa
essa questão do fanatismo, dessa predisposição, vamos dizer assim, é, sei lá da onde vem isso, né? Da onde vem isso, mas uma predisposição de querer que o mundo se encaixe, né? Nas nossas verdades, né? Então isso é muito complicado. No Brasil, eu vejo no campo religioso brasileiro, né? O Brasil ele tem uma trajetória histórica de muito autoritarismo, né? Ele tem uma história marcada por uma herança escravagista também, né? Bastante evidente, que nos leva a todo tipo de problemas, né? Principalmente a questão do racismo, que hoje está muito debatido, que é uma questão bastante problemática e que mistura aí também dentro dessa questão da religião, porque, como a gente sabe, as religiões afro-brasileiras são aquelas que são o maior alvo da intolerância religiosa hoje, né? A intolerância religiosa é de tudo quanto é lado, mas as minorias é que sofrem mais, né? E isso é óbvio que nós temos que ter esse cuidado e olhar para essas minorias, obviamente. É... E essa questão da intolerância religiosa, então, no Brasil, né, dessa herança, então ela traz uma herança dessa intolerância desde lá de trás. Né? Tem um livro da Laura de Mello Souza, que é muito legal, né? Um livro muito tranquilo de se ler, que é Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz, que a Laura de Mello Souza vai falar um pouco sobre a feitiçaria do Brasil e vai mostrar a presença, então, dos católicos, como os católicos, então, agiam com tudo que estava fora daquele parâmetro religioso aceitável, né, do Brasil colônia, que trazia, então, a religião da metrópole como a religião oficial obrigatória, né? Então, ali nós temos já esse percurso, né, e que está aí hoje, né, mas a partir de outros atores, né, de outras esferas. Então, há igrejas, não são as igrejas, né, evangélicas, porque aqui também tem um discurso de intolerância no fundo, quando eu falo que os evangélicos, aqui, e a pessoa nem se percebe o que ela está falando, Generaliza, né? né? Então, é uma generalização. Então, aqui isso aqui é muito problemático. Então, evangélicos são milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas de igrejas diversas, muito diversas, há evangélicos conservadores, há evangélicos progressistas, há todo tipo, evangélicos de direita, evangélicos de centro, evangélicos de esquerda, tá? Então, há uma Então, multi. exatamente. Dentro do catolicismo também a gente tem, E no né? catolicismo a mesma coisa, então isso é um erro assim crasso, né? Então o campo do mundo evangélico é muito multifacetado, né? Ele é multifacetado e são grupos, né, de fanáticos, então, que atacam, né, os terreiros de candomblé, principalmente. Né? Então, já há alguns anos nós vemos ataques, né, muito graves a terreiros de candomblé em várias comunidades do Rio de Janeiro, principalmente, né, e que há uma interseção ali, né, entre o tráfico de drogas, né, e essa questão dessa perspectiva evangélica misturado com isso, e uma perspectiva de milícia com igrejas evangélicas também. Então, o Rio de Janeiro há um fenômeno social que precisa ser acompanhado muito atentamente pelos estudiosos, né? E também provavelmente pela polícia, ela deve estar já sabendo, né? E que nós precisamos ter Nosso bastante. tempo está quase acabando, tá, Rodrigo? Tá, e o que? Então eu te dou a palavra aí. Você me fala. Não, é só para a gente colocar aqui que essa questão da intolerância religiosa
que está diretamente ligado a essa questão também do racismo. Existem penalidades previstas no artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 3º, né? Tem o artigo 208, né? Que também trata dessa coisa desses crimes aí contra o sentimento religioso. Temos aí a Lei 7.716, né, que fala, que acrescenta, né, altera alguns artigos da Lei 7.716, que é o artigo 1º e o artigo 20. Então, assim, existem tipos penais para esse tipo de ataque, Crime, essa né? violência. É crime, né, com penas aí previstas por essas leis, que a gente precisa saber que existem. Né? Então, vamos tomar cuidado e vamos respeitar a escolha do outro. Dê as Ah, suas considerações finais aí, porque nós só temos 3 minutinhos. não, acho que é um tema bastante complexo. Eu acho que abrir esse espaço aqui, né? Eu não tenho assim, não tenho a minha formação, não é o direito, mas eu acho que é um espaço muito importante. Eu acho que são temas importantes para debater. E eu acho que é importante trazer esse debate para fora da universidade. Na universidade a gente Sim. faz, né? Na universidade a gente está lá pensando isso no direito, nas ciências da religião, na história, enfim, né? Na antropologia, sociologia, enfim, né? Nas áreas, mas esse debate precisa ser trazido para fora e mesmo que duas pessoas que tiveram aí na live, né? E depois as que vão aparecer, ouvir alguma coisa, né? Se interesse e vá buscar mais informações e elementos de conhecimento, né? Porque a gente precisa estudar e a gente precisa ter uma clareza aí sobre essas questões tão importantes e urgentes, né? Urgentes para nós. Que a gente está até com a Nayara. A Nayara está lá no Canadá e está aqui nos prestigiando, né, Nayara? Tem um bocado de gente bacana aqui assistindo a gente. Pessoal, pela quem assistiu e quem vai chegar depois. Isso. Pois é, pessoal, a gente vai. Se o Rodrigo tiver tempo, a gente chama ele de volta para conversar mais, refletir mais com a gente, Vamos pensar aí mais para frente, quem sabe. não é? Então, Rodrigo, a gente te agradece demais, tá? Pela sua disponibilidade. Eu sei o tanto que é difícil para você tirar esse tempinho, Não, mas mas possível. e eu quero que seja possível mais vezes. Muito obrigada. Trouxe muito conhecimento para a gente, né? Eu acho que as pessoas que se manifestaram aqui, que fizeram até algumas colocações, mas que não deu para a gente falar, né? Quem depois pode entrar lá no meu Instagram também, Pode né? entrar. E, Rodrigo Cope, né? Vocês vão ter acesso, aí vocês podem entrar e até fazer uns contatos diretos lá com o Rodrigo, ver as publicações dele, que eu acho que é por aí. isso, eu convido a todos também no Facebook, também no Instagram, tem o Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição, que é o grupo de estudo que eu lidero com os alunos. Também estamos fazendo um trabalho de inserção social do conhecimento aí. Convido vocês, né? O Lermote fica lá para vocês buscarem e participarem também. Eu escrevi aí para vocês o nome do grupo. Isso. Ah, pois é. E tem o Replude também. Que você faz parte do meu Eu colégio. faço parte, eu faço parte do Replude. Eu queria fazer do Lemorte e do Replude, mas aí meu tempo também ficou meio confuso. Você é orientanda do meu colega. Tocar, saia Ô, pum. gente, eu agradeço demais todos vocês pela audiência e agradeço você, Rodrigo, mais uma vez.